Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian, eu sou professor de matemática do grupo Força Máxima e hoje eu vou dar aula para vocês de matemática 4. A matemática 4, módulo 4, olha só que engraçado. O módulo 4 ele se baseia na trigonometria básica e nas relações métricas em um triângulo qualquer. Antes da gente entrar num triângulo qualquer, eu aconselho, e eu vou fazer, assim como a apostila faz, é revisar a nossa trigonometria básica no triângulo retângulo. Por que no triângulo retângulo, Ian? Porque é um triângulo que a gente já conheceu e é um triângulo que a gente consegue trabalhar com maior facilidade, porque as relações dele vão sair todas as outras relações, entende? Então vamos começar. Vamos começar a nossa revisão. Vamos lá, relações métricas no triângulo qualquer, revisão no triângulo retângulo. Como é que vai funcionar? Vamos lá. Aqui, ó. Temos o nosso triângulo retângulo. Qual a característica de um triângulo retângulo? Temos que ter um ângulo de 90 graus, correto? Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, a outra característica é que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é uma hipotenusa. Então, essa aqui é a minha hipotenusa. Agora, tirando isso, eu vou trabalhar com o meu outro ângulo. Esse ângulo aqui que eu quis escolher. Eu poderia escolher esse? Poderia escolher esse. Fica a seu critério. Mas eu escolhi esse daqui e eu chamei esse camarada de ângulo alfa. Então, esse cara é o ângulo alfa, certo? Então, se este aqui é o ângulo alfa, o meu cateto oposto a ele é esse camarada. E o meu cateto que está do lado dele é este camarada. Então, esse aqui é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto, e este aqui é a minha hipotenusa, correto? A partir disso, eu vou conseguir trabalhar com vocês mais algumas funções. Quais seriam as funções? Função seno, cosseno e tangente. Quem é meu seno? Seno é o meu cateto oposto dividido sobre a minha hipotenusa, correto? Eu estou dividindo pela minha hipotenusa. O meu cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A minha tangente é meu cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, correto? Tá? O C tá falha aqui. Dei uma melhorada nele agora. Vamos ver se ficou melhor. Correto? Mas isso aqui sempre em função de alfa. É em função de alfa, porque eu estou trabalhando com esse ângulo. Vamos supor que eu escolha este ângulo. Vou chamar ele de beta, tá? Aí eu teria o cateto oposto a beta, seria esse aqui. E o cateto adjacente a beta seria este camarada. Mas a minha hipotenusa não muda, tá vendo? Então isso aí fica o modo de trabalhar. Agora esses três são os básicos. Vamos sair do básico, porque básico todo mundo sabe. Tudo básico é divertido, é mais fácil, todo mundo gosta. Vamos para os mais difíceis, que é a minha cossecante. Cossecante de alfa é igual a hipotenusa sobre o cosseno. Cosseno, ó, cateto oposto. Então tá, eu tenho aqui a hipotenusa, aqui é a minha hipotenusa. Como é de alfa, cateto oposto. Vocês vão perceber que a cossecante é o inverso do seno, tá? Grava isso, é o inverso do seno. A secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Gravem também, é o inverso do cosseno. Secante é o inverso do cosseno. Se cada uma delas for o inverso da outra, então a minha cotangente também é o inverso da minha tangente. Então é cateto adjacente sobre cateto oposto. Correto? Até aí foi? Ian, não entendi. Vamos voltar desde o início da aula e a gente vai conseguir entender. Ian, não entendi de novo. Vamos fazer isso sempre que nós vamos entender. Matemática é aplicabilidade. Vamos lá. Ângulos notáveis. Quem são os nossos ângulos notáveis? Nossos ângulos notáveis são os ângulos que nós já conhecemos, são os ângulos mais usuais na matemática, que é o de 30, 45 e 60 graus. Aí nós temos nossa tabelinha dos ângulos que a gente conhece, o valor de cada um. Seno de 30 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3, correto? Existem as musiquinhas e tal, e vocês podem já praticar elas para poder gravar essa tabela, tá? Mas essa tabela tem que estar na cabeça de vocês, ela é muito importante. Agora eu vou provar para vocês a existência desses ângulos. Como é que eu vou provar isso? Vou pegar aqui o de 30 e 60, que ele vai vir da onde? Do meu famoso triângulo egípcio. O que é um triângulo egípcio? É um triângulo que possui o ângulo de 90 graus, aqui, o ângulo de 60 graus e o ângulo de 30 graus, tá? Agora, a partir disso, eu vou poder aplicar o que eu conheci aqui em cima, tá vendo? Vou pegar o seno de 60, vou pegar qualquer um desses caras. O seno é esse aqui, ó, seno de 60 graus. Seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. A altura do meu triângulo egípcio é
L raiz de 3 sobre 2. Se o meu lado vale x, então é x raiz de 3 sobre 2. Que é a minha hipotenusa, oposto ao ângulo de 90. X. X raiz de 3 sobre 2, dividido por x. Posso dividir x por x e eu tenho x raiz de 2, tá? Fica de dever de casa para vocês, para fazer todos os outros ângulos de 30 e 60, tá bom? Vamos agora para o ângulo de 45 graus. Temos um quadrado. Desse quadrado, nós vamos dividi-lo ao meio. Então, a gente já vai conhecer que a diagonal de um quadrado é x raiz de 2. O x ele pode ser qualquer valor, ele é só simplesmente o lado. E a gente vai ter um triângulo isósceles. Qual a característica de um triângulo isósceles? É que possui os lados da base, os ângulos da base iguais, ou seja, e dois lados iguais, tá? Vou calcular o seno. Posso pegar qualquer um desses. Seno de 45 é cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Vou racionalizar, porque raiz não pode ficar embaixo, a não ser que a questão peça, e eu terei raiz de 2 sobre 2. Fica de dever de casa você provar os outros ângulos de 45, tá bem? Vamos agora para as relações fundamentais da trigonometria. Quais são as relações fundamentais da trigonometria? Nós temos uma relação importantíssima, que é a relação que a gente chama relação fundamental de verdade, a de fato. E como é que ela vai sair? Sabe esse triângulo aqui que eu peguei? Agora vamos aplicar Pitágoras nele, o teorema de Pitágoras. Temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, correto? Peguei esse camarada e joguei aqui embaixo. Agora eu vou dividir toda a minha expressão do teorema pela própria hipotenusa. A quadrado dividido por A ao quadrado, eu tenho 1. B ao quadrado dividido por A ao quadrado, eu vou ter o meu seno. Porque eu tenho cateto oposto ao ângulo, tá vendo aqui, ó, que bonitinho. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Eu tenho seno ao quadrado de alfa. C ao quadrado de alfa dividido por A ao quadrado de alfa, eu tenho meu cosseno ao quadrado de alfa. Olha só que perfeição que é a matemática. Eu tenho minha relação fundamental, que ela veio de uma relação aqui, ó, trigonométrica do triângulo retângulo, e eu trabalhei com ela dividindo pela minha própria hipotenusa. E agora eu saí com essa relação fundamental. Aqui eu acho, né, que eu acho a mais importante para mim. Você pode achar outras mais importantes. Agora, em vez de usar o meu teorema de Pitágoras, eu vou usar a relação fundamental e vou dividi-la pelo cosseno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa, seno sobre cosseno é a minha tangente. Então, eu tenho tangente ao quadrado de alfa. Compreendem? Aqui, conseguem analisar? Fiz uma sombra ali e não deu para ver direito. Agora, eu vou ter cosseno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa, é o próprio 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. Agora, 1 dividido por cosseno ao quadrado de alfa é a minha secante. Porque na matemática, a gente, quando tem um número dividido, o número 1 dividido por outro número, ele é o inverso, né? Eu não expliquei aqui em cima para vocês sobre o inverso de um ser o inverso do outro. Então, se eu tenho o valor de 1 sobre o meu cosseno, ele significa inverso. Então, só pode ser a minha secante. Então, é secante ao quadrado de alfa. Eu faço a mesma coisa dividindo por seno ao quadrado, em vez de cosseno ao quadrado de alfa. Aí eu terei 1 mais cotangente ao quadrado de alfa igual cossecante ao quadrado de alfa. Porque ficaria 1 sobre seno, não é? 1 sobre seno, eu não falei que é o inverso, então só pode ser a minha cossecante. Tá bem? Agora, para a gente finalizar essa revisãozinha, eu vou pegar aqui com vocês os meus ângulos suplementares. Quem são os ângulos suplementares? Essa é muito simples, não tem mistério. O ângulo suplementar, a gente vai começar a trabalhar, vem do nome suplementar, ângulos maiores que 90. Antes a gente só trabalhava com ângulos menores que 90, correto? Agora vamos trabalhar com os maiores. Eu quero seno de alfa. Vamos assumir que alfa tem que ser um número maior que 90 graus, correto? Então ele tem que ser igual a seno de 180 menos alfa. Esse vai ser o meu valor de seno de alfa. Agora vamos lá, cosseno de alfa. É igual a menos o cosseno de 180 menos alfa. O que vai mudar do ângulo suplementar para o ângulo normal que eu digo é menor que 90, é que no cosseno a gente vai ter o sinal de negativo. Apenas isso, mais nada, tudo bem? Então vamos fazer aqui um exercício bonitinho e rapidinho. Eu quero o cosseno de 150 graus, correto? É igual a menos o cosseno de 30 graus, correto? Pronto. Agora é só pegar o valor do ângulo de cosseno de 30 graus e colocar o sinal de menos na frente. Não tem mistério, é só resolver. Simples, viu? Agora eu vou tomar uma água e a gente vai, de fato, trabalhar com os triângulos
qualquer, tá bom? Vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, tomei minha água, vocês tomaram água de vocês. Vamos para mais uma dose de matemática. Vamos entrar na lei dos senos, que vamos trabalhar em cima de um triângulo qualquer. Como é que vai funcionar a lei dos senos? Nós vamos ter um triângulo dentro de uma circunferência. Caramba, Ian, e agora? Calma, relaxa. Vamos lá. O que a gente vai trabalhar? Se você ver, tá bem marcadinho aqui, ó, bem fraquinho, com azul claro. A gente vai ter triângulos, retângulos aqui dentro. Então a gente vai trabalhar simplesmente sempre nessa ideia. Aqui, ó, vamos pegar o triângulo ABC, que é o triângulo ABC, e eu vou falar que o seno do ângulo A é igual ao valor de A, certo? O lado A, dividido por 2R. R é o valor do meu raio, tá? Então, o seno de A, seno do ângulo A, é o valor do lado oposto a A, certo? Dividido por 2R. Agora, vamos perceber aqui uma coisa. 2R não é 2 vezes o valor do raio? Essa relação que acontece para A vai acontecer para o seno de B e para o seno de C. Então, eu vou isolar aqui em função de 2R. Então, eu falo para você que 2R é igual a A dividido por seno do ângulo A, tá? Eu esqueci de botar aqui do ângulo A. Aí daqui eu vou tirar para vocês que 2R vai ser igual a A sobre seno de A, igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C. Essas serão as relações em relação à lei do seno, tá? Então, o que acontece? Para ficar mais fácil de gravar, 2R é igual ao A dividido pelo seu ângulo oposto. Por que seu ângulo oposto, né? Que brincadeira é essa? Vamos lá. Aqui não tem o valor de A? Quem está oposto ao A? Não é o seno, não é o ângulo A? Então, como é a lei dos senos, então é o A dividido por seno de A. Tá vendo? Você vai gravar dessa forma. Vamos para a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Vamos lá. Temos o triângulo aqui. Um triângulo que eu vou puxar a minha altura. Vou fazer 90 graus. Então, a lei dos senos, você já percebe aqui que eu vou trabalhar aqui com um tipo de relação. A relação trigonométrica, tá? Vamos lá. Relação trigonométrica no triângulo retângulo. Vou aplicar que m ao quadrado mais h ao quadrado é igual a c ao quadrado. Isso aqui é simples, a gente conhece, a gente está analisando esse camarada aqui no canto, tá? Então, vou usando Pitágoras aqui. Aqui é Pitágoras. Aqui, novamente, será Pitágoras, mas será deste outro triângulo, correto? Vou utilizar as minhas duas expressões. Vou aplicar substituição ou adição, você escolhe, depende do método que você quiser resolver. E eu terei aqui a minha primeira expressão, correto? Eu desenvolvi esses dois e tirei a minha primeira expressão. Agora o que vai acontecer? Eu vou aplicar o cosseno de A. Se esse cara aqui é o valor de A, então aqui é o cosseno de A. Estou trabalhando de novo com esse cara. Cosseno de A é igual a M sobre C. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, minha hipotenusa. Eu vou isolar o M e vou falar que M é igual ao cosseno de A vezes C. Tá? Conseguem entender? Está de um lado dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Agora eu vou utilizar minhas duas relações. Vou pegar a 2 e vou substituir na 1. Substituindo na 1, eu tenho que a minha lei dos cossenos. Eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. E isso funciona para qualquer um dos ângulos que eu utilizar? Qualquer um dos ângulos. Só o que vai mudar é esse camarada, para onde ele está virado, porque ele está ligado diretamente com o ângulo. Então, se eu estou usando o lado A, o ângulo que tem que estar aqui é o meu ângulo A. Então, os meus catetos são esses outros dois lados, que serão os referentes. Se eu utilizar aqui, se aqui é o meu lado B, aqui seria o ângulo B, certo? Então, eu tenho B ao quadrado é igual a B, aí ficaria A ao quadrado mais C ao quadrado, mantive o C, menos 2AC, cosseno de B. E a mesma coisa para o ângulo C. Tudo certo? Tudo jóia? Vamos para a relação de Stewart. Qual é a relação de Stewart? Como é que a gente trabalha a relação de Stewart? Nós vamos ter um triângulo, novamente, como é um triângulo qualquer. Só que o que acontece? A gente não pode afirmar que esse cara faz 90 graus. Então, nós não podemos usar as relações métricas no triângulo retângulo, correto? Então, o que vai acontecer? Eu vou chamar esse cara de θ. Então, se esse cara é θ, esse daqui, como eles são um ângulo raso, eu tenho que dar 180. Então, aqui é 180 menos θ, correto?
Então, isso aqui é 180 menos θ. Eu vou chamar esse camarada de M e esse aqui de N. Ângulo A, lado A. Ângulo B, lado B. Ângulo C, lado C, correto? Até aí tudo bem. Só que olha só uma coisa aqui. Você vai perceber que os ângulos, os triângulos qualquer, cada lei está relacionada a uma lei anterior, tá? Então essa daqui ela vai estar relacionada à lei dos senos que a gente aprendeu anteriormente. Como é que vai funcionar? Eu primeiro vou trabalhar com o lado desse triângulo, que é o ângulo θ, correto? Então eu tenho c ao quadrado, que é o oposto a ele, é igual a x ao quadrado, esse cara, mais m ao quadrado, menos x vezes m, vezes o cosseno do meu ângulo, que é o ângulo θ. Agora eu vou aplicar para o outro triângulo. B ao quadrado, porque é o lado oposto, igual a x ao quadrado, mais n ao quadrado, menos x vezes n vezes o cosseno do meu ângulo, 180 menos θ. Só que a gente aprendeu aqui em cima, ó, nos ângulos suplementares, que quando a gente trabalha com cosseno, é a mesma coisa que for menos o cosseno do meu ângulo. Então, se eu estou falando aqui que é 180 menos θ, é a mesma coisa que eu falar que é menos o cosseno de θ. Tudo bem? Então, se é menos o cosseno de θ, eu vou mudar aqui o meu sinal, aqui será mais. E agora o que eu vou fazer? Vou usar o artifício matemático, vou multiplicar a minha expressão de cima por vezes n e multiplicar de baixo por vezes m. A partir disso, eu terei aqui, ó, c ao quadrado de n, c ao quadrado vezes n, igual a x ao quadrado vezes n, mais nm ao quadrado, menos 2x mn cosseno de θ. E embaixo eu só vou multiplicar por m, para que eu possa cortar esses meus cossenos, certo? Que eu não vou precisar trabalhar com ele. Aplicando agora a soma das minhas expressões, eu terei a relação de Sturt, que diz que para eu encontrar os meus valores, eu tenho que b ao quadrado dividido por a vezes m. Quem é a? A é esse lado grandão, vezes o meu ponto, vezes o meu lado m desse outro triângulo, menos x ao quadrado, que é o valor que eu quero descobrir, dividido por m vezes n, mais c ao quadrado é este camarada, dividido por a, que é o lado grande, vezes n. Que isso aqui tudo tem que ser igual a 1. Se não der 1, se essa relação não der 1, a conta está errada. E o que eu faço? A gente vai voltar no início e vamos revê-la. Vamos ver onde a gente errou para poder entender de novo. Ian, não entendi até agora. Para o que você está fazendo, não continua o vídeo. Volta desde o início da relação de Sturt. Desde o Sturt, não. Volta para a lei dos cossenos. Porque a lei de Sturt depende da lei dos cossenos. Entende a lei dos cossenos, volta para a lei de Sturt e aí a gente vai conseguir resolver. Tá? Tudo certo? Então vamos para agora o cálculo das sevianas notáveis. Vamos lá, como é que a gente vai trabalhar o cálculo das sevianas notáveis? A gente vai ter que conhecer as sevianas. Quais são as nossas sevianas? Nem tampei aqui para vocês já verem logo. Altura, mediana, bissetriz interna. Tá bem? Então vamos agora calcular em cima delas. Altura. Calcular a minha seviana de altura. Como é que eu faço isso? Não sei. Mas vamos com calma. A altura ela tem que fazer 90 graus com a base, correto? Então aqui é uma característica de altura. Então aqui eu posso falar que é altura. Eu tenho meu triângulo, bonitinho, e agora eu vou trabalhar em cima dele. Como é que eu vou trabalhar em cima dele? Primeiro eu vou isolar no triângulo ABH, correto? Triângulo ABH, ABH. Vou trabalhar com ele, quero descobrir a altura. Vou jogar no teorema de Pitágoras, mas aqui já está isolado, tá? Eu já isolei para ser mais rápida a explicação. Eu tenho que a minha altura ao quadrado é igual a c ao quadrado menos x ao quadrado. Ian, como é que ficaria se eu não tivesse isolado direto? Vamos lá. Simples. Aqui eu também tenho 90 graus. Quem é minha hipotenusa? É o C, não é? Quem é o meu cateto aqui? X. Quem é meu outro cateto? HA. Ficaria c ao quadrado igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Eu mantive o h do lado, desse lado aqui, e joguei o x para o outro lado. Tá positivo de um lado, vai para o outro lado, negativo, correto? Foi o que eu fiz aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei dos cossenos. Tá vendo como eu falei para vocês? Que tudo está interligado? Vou jogar na lei dos cossenos para descobrir o valor de B. B ao quadrado é igual a c ao quadrado mais a ao quadrado menos 2ca cosseno de ABH. Ian, por que ABH? Porque olha só, você concorda comigo que este ângulo do triângulo grandão
ele se torna o mesmo do triângulo pequenininho? Eles compartilham, porque esses triângulos, eles possuem o mesmo ângulo, tá? Então aqui eu vou chamar de 2AX, tá? Chamei esse camarada de 2AX. A partir disso, eu tenho essa minha nova função. Função não, expressão, tá? Agora eu vou usar a expressão 1 e a expressão 2. Vou substituir o valor de x que eu encontrei aqui dentro e eu terei esta expressão. Esta expressão ela funciona tanto para h de A, quando eu quiser descobrir a altura de A, quando eu quiser descobrir a altura de B. Eu só vou alterar os meus valores, tá? Só vou alterar. H de A vai ser igual a 2 sobre A. Raiz do perímetro, que multiplica perímetro menos A, que multiplica perímetro menos B, que multiplica perímetro menos C. Vocês sabem que perímetro é a área, a soma de todos os lados, certo? Então eu tenho A mais B mais C. E onde se saiu isso? Saiu de dentro da minha substituição. Então, quando eu vi que tinha A mais B mais C, eu falei, vou usar minha malandragem, vou usar meus conhecimentos matemáticos que eu já tenho. Então, eu vou isolar. Ian, necessariamente eu tenho que fazer isso? Você não precisa fazer isso. Mas o que acontece é, eu te poupei tempo fazendo esse tipo de coisa. Porque imagina a quantidade de letras e números que você teria que colocar dentro dessa expressão. Seria infinita. E você se perderia. Eu quero que você se perca? Não, não quero que você se perca. Eu quero que você aprenda. Tá bom? Ian, não entendi. Então, olha só. Fica de dever de casa. Essa substituição é uma substituição matemática simples. Você vai pegar o x e vai substituir aqui dentro. Só que esse cara vai ficar ao quadrado. Tá bom? Vamos lá agora para minha seviana notável chamada mediana. A mediana, ela determina que a mediana ela divide o seu lado oposto em 2 pontos iguais, tá? 2 pontos iguais não, ela divide em um ponto e divide o lado em pontos iguais, são lados iguais, ou seja, esse lado é igual a esse lado, tanto que eu puxei um tracinho aqui e um tracinho aqui. Tudo bem? Vamos lá. A gente já aprendeu quais leis até agora? A gente aprendeu a lei dos senos, a lei dos cossenos e a relação de Stewart, correto? Agora a gente vai utilizar uma dentro da outra. A mediana, conforme ela dividiu aqui, esses caras, e eu descobri a lei de Stewart, como é que funciona. Vamos usar a relação de Stewart. Simples, eu só vou aplicar a relação de Stewart, não tem nada para fazer. Eu quero descobrir o valor da minha mediana, vou aplicar a lei de Stewart, porque a lei de Stewart não é esse cara que está aqui no meio. Não é esse que eu quero descobrir. Vou voltar lá na lei de Stewart para mostrar para vocês aqui o que eu queria descobrir. Na lei de Stewart eu não queria descobrir esse cara. Então eu só vou pegar a lei de Stewart e aplicar ali na mediana. Não tenho o que fazer. Eu só vou aplicar. É aplicação de fórmula mediana. Lei de Stewart. Aqui, ó. Eu quero descobrir MA, mas eu tenho aqui C. Primeiro eu vou trabalhar por triângulos diferentes, sabe? Pensa que esse camarada que eu quero descobrir, ele divide os triângulos. Mas como a gente tem uma mediana, a mediana divide os lados ao meio, certo? Então esse lado é igual a esse lado. Se aqui eu chamei de Mzão, aqui vai ser Mzão sobre 2 e aqui é Mzão sobre 2. Tá? Nesse caso eu chamei de A só porque A é o tamanho desse lado todo, porque A é o lado oposto ao ângulo A. Tá bem? Então vamos lá. C é o meu lado, C ao quadrado, dividido pelo meu lado total, vezes o lado do meu triângulozinho. É A sobre 2, fica uma mediana. Menos a mediana ao quadrado, dividido pelos dois ladozinhos. A sobre 2 vezes A sobre 2. Mais, tá vendo aqui? Mais B ao quadrado, correto? Dividido pelo lado todo, vezes o seu pedacinho. Vezes o pedacinho aqui, o A. Nossa, esse A ficou feio aqui, deixa eu consertar. Vocês perceberam agora? Eu primeiro trabalho com... Esse aqui, cara, é o que fica no meio da minha expressão. É menos a bissetriz, menos a mediana de A, dividido por cada um dos lados desses triângulos. Tá vendo? Ele divide. Primeiro eu trabalho com esse triângulo, aí eu vou dividir utilizando a minha mediana, aí depois eu vou trabalhar com esse triângulo. Consigo perceber como é que funciona Stewart. Stewart, ele é bonitinho. Stewart, na verdade, né? Que ele é diferente do Stewart. Vamos lá. Agora, trabalhando pela lei de Stewart, eu vou resolver a lei de Stewart. Aqui eu estou provando para você de onde veio a mediana. Apliquei Stewart, agora eu vou isolar para descobrir MA. Porque eu estou trabalhando com a mediana, então eu quero descobrir a mediana, correto? Então eu vou isolar em função da mediana. Mediana vai ser igual a 1 sobre 2, raiz de 2,
que multiplica b ao quadrado mais c ao quadrado, fecha o parêntese, menos a ao quadrado. E eu não quero trabalhar com a lei de Stuart. Eu posso gravar a fórmula completa? Eu não aconselho, porque a fórmula completa você nem sempre vai lembrar. Por que se você não aprende Stuart, que você já consegue matar a questão? Se eu sei Stuart, eu sei a mediana. Então, aprende Stuart, faz a mediana por Stuart e não tenta gravar a fórmula. Ian, mas eu sei por Stuart, posso gravar a fórmula? Faz o que você quiser. Tá? Você vai entender, você vai compreender da forma que você achar mais fácil. Tá bem? Bissetriz interna. Vamos lá, estamos terminando aqui as sevianas notáveis. A bissetriz interna ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos fazer o nosso desenho, nosso triângulo. E a bissetriz interna. O que é uma bissetriz? A bissetriz ela divide um ângulo ao meio, correto? Ela vai dividir o ângulo ao meio. Então, se ela divide o ângulo ao meio, então eu vou chamar de bissetriz. E como é bissetriz interna, o nome interno significa que ela é dentro, tá? Então, ela vai dividir esse ângulo em dois, tá? Dois ângulos iguais. Não marquei aqui porque não é importante, mas para saber o que é uma bissetriz. Tudo bem? Temos o triângulo ABC, lados C, B, MN, porque estou dividindo em dois triângulos, e o lado total vale A, tá? Eu nem fiz nos outros triângulos, mas aqui eu fiz para ficar melhor. Existe um teorema que a gente já aprendeu sobre a bissetriz. Qual é o teorema da bissetriz interna? Que o valor do M é igual a A vezes C dividido por B mais C. Ou seja, o valor desse camarada é este lado vezes o lado total dividido por B mais C. Tá? Esse é o teorema diz isso. Eu não vou contrariar o teorema e vou falar que não é mentira. Não é mentira, né, gente? Vamos combinar. Agora é o valor de N. A vezes B dividido por B vezes C, B mais C. Tá vendo que é a mesma coisa? Só vai mudar quem está multiplicando A. Se eu estou trabalhando com esse triângulo, eu tenho B vezes A. Se eu estou trabalhando com esse triângulo, eu tenho C vezes A. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora o que eu faço? Novamente eu vou aplicar dentro da lei de Stuart. Eu estou provando para vocês que tudo sai de uma lei anterior. E saindo da lei anterior, eu vou trabalhar para a minha lei final. Vou aplicar na lei de Stuart literalmente a mesma coisa que a mediana, só que o que acontece é que eu vou isolar em função da bissetriz, porque eu não quero a bissetriz agora. Vou isolar em função da bissetriz. Aqui, ó, bissetriz interna é igual a 2 dividido por B mais C, raiz de BCP, P quem? Já expliquei para vocês lá em cima. P é perímetro, multiplica P menos A, fecha parêntese. Não tem mistério, eu vou jogar dentro da lei de Stuart. Eu estou provando para vocês. Aqui, ó, se você perceber, eu fiz todo um processo. Primeiro eu vou fazer um método para provar para vocês a existência da minha fórmula. Eu provei para vocês a existência da fórmula, só que se eu desenvolver Stuart igual eu desenvolvi na anterior, e eu provei Stuart para vocês explicando a relação de Stuart, eu vou vou ganhar aqui algumas horas com vocês. Vou ganhar umas 2 horas só desenvolvendo todas por Stuart. Eu poderia fazer isso, mas fica de treinamento para vocês fazerem isso. Mas Ian, como é que eu vou fazer isso? Eu não expliquei para vocês lá, que eu vou voltar aqui, ó. Relação de Stuart. Eu não expliquei para vocês como é que se desenvolve Stuart. Aqui, ó, passo a passo. Não cheguei na fórmula de Stuart. Agora eu vou pegar a fórmula de Stuart e aplicar junto com meus conhecimentos. Ian, como é que funcionaria? Volta aqui também. Aqui. A mediana, eu não fiz por Stuart? Não expliquei Stuart? Agora eu faço a mesma coisa com a bissetriz interna. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos revisar a fórmula de bissetriz interna. Bia é igual a 2 dividido por B mais C, raiz de BCP, quem é P? Perímetro, que multiplica P menos A, fecha parêntese. Isso aqui tudo está dentro da raiz, tá? Essa é a minha fórmula de bissetriz interna. Ian, fiquei com dúvida. Vamos voltar no início e vamos refazer essa questão. Vamos refazer essa demonstração, na verdade, né? Nem é uma questão. A gente refaz a demonstração. Tá com dúvida de novo? Volta nessa parte e vamos tudo de novo. Ian, não entendi. Então eu aconselho você voltar na parte de lei de Stuart. Ver como é que eu desenvolvi a lei de Stuart. Ver como é que eu cheguei lá no ponto final e desenvolvi aquela fórmula. Porque eu demonstrei para você. Então, como Stuart, se você perceber, Stuart trabalhou em todas aqui. Então a gente tem que entender Stuart. Stuart é o segredo, tá bom? Vamos para a próxima. Eu vou tomar uma água agora. Vocês tomem a água de vocês pra gente ficar com um pouquinho... Muita matemática às vezes faz mal, mas vamos relaxar rapidinho. Toma uma água, eu vou tomar minha água pra garganta e a gente já volta. Vamos lá, pessoal. Vou começar agora com vocês aqui o começo do fim. Frase de um filme que eu gosto bastante.
Como é que a gente vai trabalhar? Eu até expus aqui pra você tudo que é o nosso fim, né? O fim desse módulo. Já tomei minha água, vocês tomaram água de vocês, já relaxaram a respeito da matemática. Agora vamos terminar. Você já viu o nome lá, Teorema de Menelaus. Meu Deus, essa dificuldade, tá a cara da dificuldade isso. Não, relaxa. O Teorema de Menelaus só tem um nome pomposo, mas ele é bem simples, a gente já vai trabalhar no que a gente já conhece, a gente viu no módulo anterior, tá bom? O que é? Vamos lá, preste atenção. Imagina, sem esses tracejados, eu desenho um triângulo ABC, que ele tem o lado AC prolongado, ou seja, vai de A até N, certo? Prolonguei aqui. E eu possuo uma reta passando por todo o triângulo e encostando no meu lado prolongado, certo? Ou seja, já tem aqui um macete, uma retinha Rzinho que eu chamei, que está passando pelo meu triângulo. Agora eu vou tracejar o meu lado BC, tá vendo aqui, ó? Vou alongar ele tracejando até D. Ou seja, eu tenho AD, eu tenho BD, na verdade. E aqui eu vou tracejar em A, mas eu vou tracejar uma reta qualquer não. Tracejar uma reta paralela à reta R. Então eu tenho AD paralela a R. E vou aplicar o teorema de Tales, que a gente viu no módulo anterior. Então eu tenho a reta LN paralela à reta AD. Tá vendo aqui? Então eu tenho LA dividido por LB vezes MB dividido por MD. Tudo bem? Igual a 1. Nada de diferente que a gente já viu até agora. Nada. Reta LN paralela a AD. Eu tenho a reta NC dividido por NA vezes MD. Errei aqui, então joguei um D para cima lá para ficar mais bonitinho. Dividido por MC. Igual a 1. Novamente. E por que é igual a 1? Porque as proporções elas têm que ser igual a 1 e tal, para não ter algo errado. Tá certo? Isso aqui já vem do teorema. Agora eu chamei essa aqui de expressão 1, expressão 2. Ambas têm que ser igual a 1, então eu multipliquei elas. Ó. A primeira vezes a segunda. Eu vou cortar os valores semelhantes, que seria aqui, ó, MD embaixo, MD em cima, o Michael Douglas. Cortei eles e eu tenho LA sobre LB vezes MB sobre MC vezes NC sobre NA igual a 1. Novamente, eu só peguei aqui e eu mostrei pra vocês. 1 vezes 1 tem que dar quanto? 1. Então, se eu multiplicar a primeira expressão vezes a segunda expressão, ela tem que ser igual a quanto? 1. Tá? Aqui eu só exemplifiquei o teorema de Menelaus. Eu expliquei ele pra vocês pelo teorema de Tales. Tem outras formas de explicar? Assim como todas as expressões que eu mostrei pra vocês até agora, eu consigo explicar de outra forma. Mas o teorema de Tales, ele vai em cima da matéria que a gente já conhece, que a gente já teve. Então fica algo bem mais simples, algo bem mais pomposo, assim como Menelaus, tá certo? Agora vamos lá, para finalizar agora, o teorema mais legal é o teorema da Seva. Qual é o teorema da Seva? Ele é o teorema que eu vou aqui botar para vocês. Vou botar aqui, ó, importantezinho aqui para vocês lerem, ó. Gravem aí, ó. Agora, a partir de agora eu vou ditar. É o teorema que as sevianas AD, I, BE e CF, traçadas em um triângulo ABC, cortam-se em um único ponto P, se e somente se elas aceitarem esta relação. Que relação é essa? A reta FA dividido pela reta FB vezes a reta DB dividido pela reta DC vezes a reta EC dividido pela reta EA. Tem que ser igual a 1. Tem que me respeitar essa ideia. Mas, Ian, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Botei aqui pra vocês como é que eu chego isso. Isso aqui já é a minha fórmula final. Eu não quero que vocês gravem a fórmula final. Eu quero que vocês entendam como é que se chega à fórmula final. Como é que ela chega até esse ponto? Eu vou aplicar o teorema de Menelaus. E o teorema de Menelaus vem da onde? Do teorema de Tales. Vocês conseguem ver isso? Isso daqui, esta fórmula, ela é a mesma coisa que esta fórmula. Ela é o teorema de Menelaus. Só que ela está escrita de uma forma diferente. E o teorema de Menelaus vem da onde? Vou descer aqui para vocês. Teorema de Tales. Tá? Esta é a aplicabilidade. Todo o trabalho que eu fiz com vocês até chegar neste determinado ponto, eu queria mostrar para vocês que todas
Todos os teoremas e todas as leis, todas as relações, elas estão interligadas. Elas são dependentes. Então, se você não entende uma, você não vai entender, talvez não entenda a próxima. Não adianta só gravar a fórmula, você tem que entender as minhas relações, tá? Se eu entendo uma relação, eu vou entender todas as minhas relações. Então, Ian, você vai chegar agora e vai perguntar pra você, caraca, eu não entendi essa aula. Então você tem que prometer que você vai voltar até o final, até o início, na verdade, e vai vê-la de novo. Agora você entendeu o início do fim? Se eu chego no fim e não entendi, então eu vou pro início do fim. Então eu vou voltar tudo e vou rever a minha aula, tá bem? Aí eu vou rever a aula e vou entender de novo. E se eu entendo de novo, eu vou aprender mais uma vez. Então eu vou começar do início do fim, tá? Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Essa foi a aula de Matemática 4. Espero vê-los em breve em sala de aula. E bons estudos e fiquem em casa.